diretores, coordenadores, orientadores educacionais, professores, enfim, a todos os educadores. Que bom tê-los aqui com a gente novamente nos eventos do Cinep Paraná. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é neurociências da aprendizagem. É um tema que nunca a gente consegue esgotar, não é verdade? Então vamos lá. E aqui com a gente hoje, nós estamos com o professor Paulo Henrique Tomazinho. Olá, Paulo, tudo Olá, bem? Rosimar. Como você está? Quer dizer, todo mundo te chama de professor Tomazinho, né? É. Então, tudo bem? Que bom você estar aqui com a gente hoje. É uma alegria estar aqui no Cinep de novo, agora numa forma de podcast, né? A gente já fez todo um círculo nas unidades, muito gostoso. Que bom, Prazer que bom. muito grande. Paulo Tomazinho, eu vou pedir um favor para você. Fala aqui, conta para o pessoal quem é o professor Tomazinho. Vamos lá? Fala um pouquinho da tua trajetória. É meio inusitado. Eu sou dentista de formação, fui professor universitário há muito tempo, e chegou um dado momento que eu percebia que os meus alunos gostavam das minhas aulas, os meus alunos tiravam boas notas, e se ficasse por aí estava tranquilo, concorda? Mas tudo que o professor quer é que o aluno goste da aula e tire boa nota. Só que eu sou bastante cético, e quando eu ia conversar com esses alunos após a prova, eu percebia que eles não tinham aprendido. E eu quero falar um pouco sobre aprendizagem. O que eu percebia era que eles conseguiam falar sobre as provas, sobre a prova, os assuntos da prova, mas eles não conseguiam transpor isso para a vida real. Eles conseguiam responder as perguntas, mas não tinha uma mudança de comportamento. E isso de certa forma, me incomodava muito. Me tirava o sono. E foi aí que eu entendi que eu precisava me aprofundar mais justamente nesse processo de aprendizagem do humano, né? Como que a mente funciona, como que acontece a aprendizagem no ser humano. E eu percebia que ensino nem sempre significa aprendizagem. Você pode dar uma boa aula, mas não significa que essa aula transforma, né? Ou seja, que esse ensino é transformado em aprendizagem. E aí foi toda uma jornada. Estudar um pouco de didática, um pouco de neurociências da aprendizagem, um pouco de psicologia, comportamento humano, porque de certa forma, aprendizagem é mudança de comportamento. E aí foi de uma forma bastante autodidata no início, mas a hora que eu vi, eu estava fazendo um doutorado em educação no Chile, e depois fiz um outro doutorado no Brasil, em odontologia, que é a minha área, mas com todas as pesquisas na área da aprendizagem, como que os alunos aprendiam. Olha que bacana, é que é um tema, eu já digo, são temas encantadores, né? Não adianta, o processo em si, ele é muito encantador. E então, falando sobre aprendizagem, afinal de contas, como aprendemos? Então, esse é o grande... Eu falo que quando o professor... Eu chamo isso de consciência pedagógica. Quando o professor consegue ter essa consciência pedagógica e como acontece a aprendizagem na mente humana e dos seus alunos, é natural que tenha uma mudança de prática didática. Você entende por quê? Porque ele entende que não basta apenas apresentar o conteúdo, isso não é suficiente para que tenha aprendizado. Ou seja, a instrução, a explicação, né? Trazer a informação não basta. E por quê? Porque como a gente olha, trazendo para princípios, não tem como a gente esgotar o tema, mas quando a gente olha princípios de aprendizagem humana, nós temos 3 mecanismos básicos. É um mecanismo de associação, a nosso cérebro, a nossa mente, é uma grande máquina de associação, e é exatamente desde a criança recém-nascida, pequenininho, de certa forma, ele vai associando sons, formas, e é essa repetição, que é a segunda forma, a associação, e a repetição que vai poder modificar o seu comportamento, a sua atitude ali em frente às coisas. E o terceiro ponto, pensando em mecanismos básicos de aprendizagem, emoções. Somos seres humanos e somos seres sociais. Significa que nós aprendemos com os outros, aprendemos pelos outros, aprendemos pela imitação. Então, se o professor tem essa clareza, que aprendemos por associação, aprendemos por repetição e aprendemos por questões emocionais, quando ele encaixa de forma didática a sua aula com isso, você consegue realmente transformar a tua experiência de aprendizagem, a tua aula, numa aprendizagem, que é a mudança do comportamento desse aluno. Perfeito. E qual a diferença, a gente falando um pouquinho nessa parte de neuro, de cérebro e mente? Muito boa pergunta. É uma dúvida muito grande, né? Porque assim, parece ser muito semelhante tudo isso, né? O encéfalo como um todo, onde está dentro da caixa torácica. De uma forma muito simples também, a gente pode dividir. Cérebro é tudo aquilo que existe no sentido material. Se temos lá, então, as regiões anatômicas, o lobo frontal, lobo parietal, né, lobo temporal, sistema límbico, tronco cerebral, ou seja, os neurônios, que são as unidades básicas, células fundamentais, fazem parte, então, desse cérebro, ou seja, o cérebro é aquilo que existe, né? Os próprios
mediadores químicos, né, neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, né, o cortisol, que são proto-hormônios, hormônios que fazem parte desse processo chamado cérebro. Mas o que acontece nesse cérebro? Onde que as emoções ficam armazenadas? Onde que, você entende? Não é tangível. Eu não consigo segurar. Eu consigo segurar um neurônio. Melhor, eu vejo um neurônio no microscópio, mas eu não consigo ver um conjunto de neurônio, uma emoção, um sentimento, uma lembrança. E é isso que caracteriza, então, mente, né? Ou seja, a mente é... Só que uma não existe sem a outra, porque o cérebro dá condições das experiências, das vivências, das emoções existirem, de certa forma, né, dentro desse conjunto chamado cérebro. Então, é um contínuo, de certa forma, cérebro-mente. Né? Não existe um sem o outro, porque um é apenas uma questão anatômica. Mas o que existe ali, em termos de emoções, de lembranças, de conhecimentos, de sentimentos, né, de história, você é, de certa forma, eu, você, o professor que está nos ouvindo, o seu aluno. Hoje, hoje digo presente, nós somos, de certa forma, produto do nosso passado. Todas as experiências, todas as vivências, né, tudo que vivemos, com pico emocional ou não, todas as experiências criam, de certa forma, a tua existência. Né? Você, o eu, nada mais é do que tudo que família que eu fui criado, quais são os valores, que experiências que eu tive, que livros eu li, que viagens eu fiz, que elogios eu recebi, que críticas eu recebi. Todo esse conjunto de experiências é o que molda a minha personalidade, a tua personalidade, a do professor e a do aluno. Portanto, somos singulares. Né? Cada um de nós somos indivíduos, mais do que indivíduos, singulares, pensando na sua mente. Perfeito. Professor, o senhor falando aqui, eu lembrei até de um momento que o senhor fez uma... a gente acabou viajando, né? Até junto com o professor Douglas Sim. e outros palestrantes também, sobre alguns temas importantes. E eu lembro, naquela época, que a gente falou muito sobre a questão da escola, o que ela mudou, né? Em décadas, que, na verdade, a gente chegou à conclusão até que ela não mudou em nada, né? E agora, com a questão da pandemia, né, 2 anos aí numa situação bem frágil para as escolas, então a gente passou ali estávamos no status presencial, Sim. até que a gente mostrou a questão das carteiras, lembra, né? Que, queira ou não queira, 10 anos atrás, 20, as carteiras continuam da mesma forma, né? E agora, em relação à pandemia, depois disso tudo, para o professor, o que o professor acha? A escola está diferente? O que mudou? Os nossos alunos são os mesmos? Os professores? Eu acho que mudou muito. Embora talvez seja muito difícil enxergar essa mudança de uma forma prática, porque normalmente nós estamos amarrados ao passado. Né? O que eu diria que mudou? A escola continua fisicamente muito parecida, o CNPJ, né? Mas o CNPJ, a empresa, a escola, ela é feita por pessoas. E as pessoas tiveram, tanto professores quanto alunos, tiveram experiências, olha lá, falando, né? Somos frutos das nossas experiências, experiências muito difíceis, né? Durante esses últimos 2 anos. Pelo lado do professor, uma novidade muito grande, como ensinar de uma forma remota, de uma forma híbrida, e para o aluno também, de poder ter, de certa forma, ter uma autonomia maior em termos do estudo, né? Porque não está ali na sala de aula, não está nisso. Eu acredito que hoje, Rosimar, a grande mudança é o seguinte: nós temos uma mudança que, assim, são funções executivas, que basicamente nós tivemos 2 anos com esse aluno criar hábitos, você entende? Dele assistir, usar a tecnologia, o celular, por exemplo, de estar sentado no sofá ou então na cama, assistindo aula. Então, essas funções executivas, parece que o aluno desaprendeu a se comportar dentro da escola. E isso é problemático. Por quê? Porque, de certa forma, a organizar o caderno, a se relacionar com os colegas, a respeitar a autoridade do professor, né? Então, isso é um processo bastante difícil, complexo, eu diria, onde nós temos, nesse momento, entre aspas, pós-pandêmico, ainda estamos em pandemia, né? Mas nesse momento de 2022, um momento de desfazer hábitos desses alunos e dos professores também, adquiridos durante a pandemia, e reconstruir novos hábitos, reconstruir novos padrões de comportamento, que ela vai ser diferente, ela nunca vai ser igual a 2019, você entende? Ela vai ser diferente, olhando muito mais, ou seja, eu acho que o que esse período escancarou foi justamente essa necessidade da mudança, de que não basta apenas ter uma instrução, aula dada, aula aprendida.
Ou seja, eu preciso olhar realmente para o processo de aprendizagem mais do que pelo processo de ensino. Tem uma diferença muito grande entre ensino e aprendizagem, né? Ensino, de certa forma, é quais são as experiências que o professor pode criar, pode elaborar, para que tenha um processo de aprendizagem que é a mudança de comportamento do aluno. Então, me preocupa muito aquele professor que é o seguinte, e é uma fala muito comum, infelizmente, eu dei minha aula, eu fiz o meu melhor. Se o aluno não aprendeu, problema dele. Não. O objetivo não é dar aula, o objetivo é que tenha aprendizagem dos alunos. Eu digo, então, que o papel do professor não é dar aula, o papel do professor é criar uma experiência de aprendizagem para transformar o processo de ensino em aprendizagem. Isso é completamente diferente de dar aula, né? E não significa, não é causal, ou seja, não significa que eu dei aula, o aluno aprende, entende? Eu preciso entender como acontece essa aprendizagem para que eu possa criar uma experiência para aumentar a chance de aprendizagem. Então, é um trabalho redobrado, 2 anos, para saber como esse aluno está hoje. É um desafio. É um desafio de diagnóstico, porque nós não sabemos, qualquer grupo, não importa educação infantil ou universitário, nós não sabemos quem aprendeu, o que aprendeu e o quanto aprendeu. Nós nunca tivemos, isso minhas conversas com escolas, com gestores, com professores, eu estou com grupos hoje, quase 1.000 professores em mentoria semanais, de encontros semanais com a gente, e é um padrão, ou seja, nunca tiveram alunos tão desnivelados na mesma sala. Essa foi uma experiência nova, porque o desnivelamento é normal. Você tem um aluno, né, muito mais rápido e um aluno mais... Uma diversidade, uma discrepância tão grande entre os alunos, isso é muito novo para nós, acho que também misturou muito o que é defasagem, o que é dificuldade. Tá? Misturou muito. Né? E aqui eu tenho até outro comentário que nós fizemos. O professor, então, a gente teve ali a questão do presencial, o online, né, em virtude da pandemia, e eu vi que o professor não gosta de ensino híbrido. Como assim? Vamos lá. Isso é uma fala minha. Eu realmente eu pego muitas questões semânticas. E quando você pega ensino híbrido, como é feito no Brasil, só o Brasil que fala ensino híbrido. Porque a origem do termo, Rosimar, ela vem de blend learning. E se a gente olhar, então, a tradução da palavra blend, misturado, combinado, e learning, aprendizagem. Então, veja, não tem por que eu colocar uma palavra, um conceito que é conhecido lá fora, blend learning, e traduzir isso. Eu digo que é irresponsabilidade. Traduzir isso como ensino híbrido. Você entende? Porque assim, o ensino híbrido, entenda o seguinte, as palavras têm poder. E quando eu falo ensino híbrido, eu estou, na verdade, misturando duas coisas, que normalmente é o presencial e o remoto, na concepção que está por aí, e que eu não gosto também. E, por outro lado, assim, ela é entregar ensino. Ela é entregar instrução. Você entende? Então, veja, isso atende muitos interesses de muitas, por que não? Escolas, sistemas de ensino, que é o que eu contrato com o professor, com o pai, que entra na minha escola ou no sistema de cima. Eu vou organizar, sistematizar o ensino, mas eu não estou garantindo a aprendizagem. Porque eu estou entende? E quando a gente olha ensino híbrido, ele está falando isso, eu vou ensinar. Se eu não vai aprender ou não, o problema é dele. Agora, quando a gente olha para o termo blend learning, ele vem de aprendizagem combinada. E a aprendizagem combinada, então eu tenho um foco na aprendizagem. Daí a pergunta que pode ser, combinar o quê, né? Eu acho que essa aqui é a grande questão. E combinar o quê é o quê? É você olhar que a aprendizagem combinada não é só a questão do blend learning americano, no termo, não é só olhar o remoto ou distância e presencial, não é isso, como querem colocar no Brasil. A ideia, na verdade, é combinar vários fatores. Você tem a questão do presencial, mas você também pode ter o remoto, claro, combinando isso. A melhor analogia para isso é como se fosse aquelas mesas de som, aqueles controladores de som, sabe? Aquele mixer. Você imagina, professor, eu posso colocar, zerar ou dar total atenção, presencial ou remoto. Não, os dois têm vantagens. O presencial tem vantagem, mas o remoto também tem. Por exemplo, se eu quero, na verdade, para um momento de revisão, eu consigo, o aluno com uma aula gravada, remota e assíncrona, ele pode assistir aquilo quantas vezes quiser. Então, agora quando a gente olha presencial, remoto, digital, analógico, né? Ou seja, uma forma mais papel e uma forma aplicativo. Quando a gente olha a questão da avaliação e da prova, que tem diferença, né? A avaliação, eu quero dar o diagnóstico desse aluno, o diagnóstico no sentido de aprendizagem, eu quero dar palma para ele do que ele já aprendeu e reorientar o que falta ainda desenvolver. Teste e prova, não, é classificatório. Eu vou marcar o que ele errou e vai ter uma nota ali. Você tem um quê de violência por trás. Se eu estou, na verdade, entenda, se eu faço um teste ou uma prova num processo de aprendizagem, ele não está pronto para isso ainda.
porque ele está num processo de aprendizagem. Então, seria muito mais honesto, ético do professor orientar esse aluno o que ele já conseguiu e o que ele ainda falta conseguir. E deixa as provas e avaliações para realmente classificação. Uma classificação em Enem, lógico que eu tenho que treinar ele, mas é uma classificação para Enem, para vestibular. Mas por que o tempo todo, e infelizmente cada vez mais cedo, colocar esses alunos numa pressão de prova, de se testar, de ser avaliado, de ser classificado, sabe? Na minha concepção de educação, de aprendizagem, essa classificação e a nota, por si só, ela tem uma questão, tipo, a nota... É perigoso eu falar isso, mas eu vou arriscar. A nota, ela pode ser prejudicial à aprendizagem. Por que eu falo isso? Porque todo mundo é uma ditadura da nota. O aluno quer tirar nota, o professor quer que o aluno tire nota, o pai quer que tire nota. Mas a nota não é um bom indicador de aprendizagem. A nota é um bom indicador de reprodução. Que o aluno reproduziu aquela aula na prova. Quem que é o melhor aluno? É o aluno que tira nota 10, entregando respostas, ou um aluno que é crítico, que faz boas perguntas? Entende? E essa concepção de bom aluno que nós temos que entender e temos que colocar. Por isso que assim, eu falo que a prova, o teste, a nota, ela se torna prejudicial à aprendizagem. Por quê? Porque ela se torna o objetivo fim. O objetivo fim da escola, do estudo, é tirar nota e não aprender. E isso está errado. É o resultado, né? Tá. E a questão da didática simétrica, legal. o que seria? Didática simétrica, isso é uma excelente pergunta. Olha, quando a gente olha, eu sou muito científico, eu gosto assim, olhar muito para a evidência da neurociência e da ciência da aprendizagem, da evidência científica, ou seja, uma educação baseada em evidência, ciência, sabe? E não opinião. E quando a gente teve a oportunidade de fazer vários pequenos testes, quando eu tinha 4 turmas, começou comigo, depois hoje estão, graças a Deus, milhares de professores fazendo isso no Brasil todo, mas o que acontecia? São pequenas estratégias onde o ganho de didáticas, onde o ganho de aprendizagem é desproporcional ao tempo de ensino. E a gente ancora tudo isso, Rosimar, na neurociência. Por exemplo, o cérebro trabalhando por associação. O cérebro, então, quando eu começo uma aula, ao invés de dizer o que eu vou apresentar na aula, se eu já começo uma aula fazendo um quiz, olha só, um quiz de 3 perguntas de verdadeiro e falso. Veja, super simples. Só que essas 3 ou 4 perguntas são perguntas que são o essencial da aula que eu ainda vou trabalhar. Pelo simples fato de quebrar esse padrão, nós temos a liberação de noradrenalina, que é um neurotransmissor, que no cérebro dá foco e atenção. Então a gente já ganha a atenção da turma de uma forma muito natural, simplesmente quebrando um padrão de começo de aula, fazendo perguntas, tipo um quiz de verdadeiro e falso, sobre os assuntos importantes. Quando o aluno responde isso, não importa se ele acerta ou se ele erra. Quando ele responde isso, ele vê, né, o feedback, se acertou ou se errou, ele dá uma gratificação. E a liberação do neurotransmissor ali é dopamina. Olha que interessante isso. Quando a gente tem essa mistura de dopamina com noradrenalina, esse processo da química cerebral humana, ela é viciante, porque ela é muito prazerosa. É exatamente o mesmo mecanismo que um diretor de séries Netflix, por exemplo, usa, né, para poder ganhar a tua atenção logo no início. Como que começa um filme normalmente? Ele começa, não é uma história de uma única cena de 1h30. São pequenas cenas. Então, ele começa normalmente deixando ali uma curiosidade. É uma tensão e depois ele dá um alívio. Tensão, noradrenalina, alívio, dopamina. E o filme, então, ele é construído por várias cenas de tensão, alívio. Tensão, resposta. Né? Pergunta, resposta. Dúvida, resposta. Curiosidade, resposta. E a gente vai conduzindo, portanto, e você assiste uma série, né? O professor também assiste uma série da Netflix, chega no final, aperta play para assistir a próxima, porque você está envolvido naquilo. O jogo é a mesma coisa. Se você for olhar o jogo, porque uma criança, um adolescente, um adulto, passa horas jogando. Porque o tempo todo tem desafio, recompensa. Desafio, ou seja, não é da fase, pensar lá, Mario, então Sonic. Eu estou entrando, coletando os anéis. Eu tenho desafios a cada minuto que eu tenho que tomar decisão. E depois eu concluo aquela fase. Então, é recompensa. Então, quando eu trabalho com noradrenalina e dopamina, esse processo ele é muito... assim, ó, a gente ganha a atenção desse aluno, cria um interesse. Por quê? Porque ele não tem certeza daquela resposta que ele deu. Então, quando o professor agora, no meio da aula, explica aquilo, olha a associação, associa. Sabe? E tem repetição também, no início, no meio, no fim. Então, estratégias didáticas simétricas são um conjunto de estratégias baseadas em neurociência, baseadas em aprendizagem, muito rápidas de usar, normalmente gastam 1 minuto no início, 1 minuto no meio. Tem um conjunto de estratégias para início de aula, para meio de aula e para fim de aula, onde no início o objetivo é ganhar atenção e criar interesse. No meio da aula, por exemplo,
Quando eu faço abro uma lacuna, ponho uma definição e tiro uma palavra-chave. O nosso cérebro é curioso. Ele vai querer pensar que palavra é aquela. Então, a gente engaja o aluno no meio da aula, sabe? Se eu peço no meio da aula, pessoal, pare agora e escreva no caderno. 1, 2, 3, o que foi mais importante? Quais foram os 3 pontos mais importantes da aula até hoje? Ele tem que, olha só, pensar em todo o processo de aula, processar, classificar e fazer. Então, esse é um tipo de atividade que gasta 1 minutinho, mas você vai, de certa forma, preparando essa mente, né, para voltar a atenção e engajar esse aluno no meio da aula. E no final da aula, você pode simplesmente pedir para que eles juntem grupos de 3 ou 4 alunos e simplesmente converse sobre o que foi importante para você na aula de hoje. Porque daí é emoção. Olha só, associação, repetição, emoção. Eu tenho que agora pensar o que foi mais importante para mim, da mesma forma, processar, classificar, organizar uma fala e falar. E a hora que um colega fala com o outro escutando, você tem, na verdade, um processo de sintetização dos pontos mais importantes de forma colaborativa, né? Ou seja, porque... O professor comentou anteriormente em relação a mentoria que vem fazendo com os professores, né? Então, Nas instituições de ensino. E essa didática simétrica é o que o professor vem mais trabalhando com eles? Isso. Eu venho trabalhando didática simétrica e, na verdade, esses princípios, né? Quando eu falei que a mente humana trabalha por associação, associação, repetição e emoção, é muito fácil, pensando de forma didática, eu ter 3 momentos também para poder conversar com isso. O momento de instrução, o momento de interatividade, que é fazer. Instrução é a aula do professor. A explicação, o vídeo, o texto ou a aula mesmo. O momento de interatividade é sempre fazer o aluno fazer algo. Porque, pensa comigo, quando eu tenho a instrução, serve como matéria-prima para que o aluno faça algo. Agora, quando o aluno faz algo, serve de matéria-prima para que o aluno converse sobre o que fez, que é a interação. Então, instrução, interatividade e interação. Eu chamo isso de método 3Is. A grande vantagem disso é que você pode, de certa forma, mudar essa ordem. Eu posso começar uma aula, e isso tem acontecido agora, Rosimar, é importantíssimo isso. Com esse desnivelamento das turmas, qual que é um grande problema dos professores? Gastar muito tempo com revisão de conteúdo, retomar o conteúdo, porque está todo mundo desnivelado. Agora, se ao invés do professor começar uma aula com instrução, ele dando aula, fazendo a revisão, se ele cria algum tipo de perguntas, um grupo de perguntas bem direto ao que ele vai ensinar, e pede para que os alunos respondam, interatividade, mas principalmente conversem sobre isso no início da prova, o que nós temos percebido é um autonivelamento da turma, você está entendendo? Porque sempre numa turma você vai ter um ou outro aluno que teve mais facilidade. Ele acompanhou, ele se desenvolveu mais, mesmo durante a pandemia. E quando esses alunos têm a oportunidade agora de conversar sobre isso, você tem um autonivelamento da turma, então ganha muito mais tempo. E aí sim você pode começar, por exemplo, uma interatividade, ou seja, desafiar o aluno a responder um grupo de pergunta, rapidinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Quando eles fazem isso, eles têm agora, sem pressão de nota, sem pressão está certo. Eles podem, interatividade. Fizeram, agora eles conversam sobre o que fizeram, interação. E você gasta 5 minutinhos com isso para depois você começar a tua aula. Você entende? Então você nivela todo mundo antes de começar a aula. As experiências que nós temos feito nos grupos de mentoria têm dado muito certo isso, sabe? Que, na verdade, e até me corrija se eu estiver errada, mas é um modelo, é uma didática que acontece muito na pós-graduação, por exemplo, no ensino superior. Deveria acontecer em tudo, porque é uma forma natural do ser humano aprender. Né? O ser humano aprende fazendo e contando o que fez. E quando ele tem dúvida, agora o professor entra com um novo conteúdo para poder ter associação. E o feedback que o professor vem tendo dos professores? É fantástico, na verdade, sim, porque é exatamente isso. Ou seja, o feedback que eu tenho desse grupo de professores é que parece que tira um peso dele, sabe? Bacana. E fica muito mais natural esse processo de aprendizagem. Porque quando o professor envolve mais os alunos em atividade e interação, interatividade é fazer, interação em conversar sobre o que fez, ele se torna a aula muito mais significativa. Né? Porque, de novo, voltando para o processo lá da neurociência, mecanismo básico de aprendizagem, associação, repetição e as emoções. Pelo simples fato de um aluno, de um colega, conversar com outro, né, ele vai lembrar muito mais desse momento. Eu brinco o seguinte, Rosimar, veja, um professor dá uma aula, por exemplo, de 40 minutos. Quando ele pega agora os pontos importantes dessa aula, 3 ou 4 questões, ou pode ser também um desafio, e pede para ele fazer algo, responder 3 ou 4 questões sobre o assunto que fez. E depois que ele fez, conversar com os colegas. O que os alunos lembram? O que eles fizeram, o que eles conversaram. O que é memorável da aula? O que eles fizeram e o que eles conversaram sobre o que fizeram. Mas entenda que o professor, olha, professor,
a tua aula ela foi fundamental para que ele pudesse fazer e conversar sobre o que fez, sabe? E a hora que o professor entende isso, né? Ou seja, dá essa consciência pedagógica, fica tudo muito mais leve, toda a organização de aula. Eu vou tentar te passar, digamos assim, algumas queixas que eu recebo até no consultório. Que legal, vamos lá. Até só para poder ajudar os professores aí diante dessas demandas. Então, veja bem, muitos alunos, vão pegar a realidade do ensino médio, Tá que eu certo. estou vendo muito forte. O aluno ele está com aquela visão que, porque ele ficou 2 anos, digamos assim, em relação à pandemia, no online, ele é autodidata, né? Então, muitas vezes, ele diz que não precisa nem estudar, não precisa ir para a escola. E eu percebo, digamos assim, que daí, quando chega no período de provas, ele fica apavorado. E o que o professor poderia... Porque eu vejo que está um desafio muito grande para os professores, Sim. poder entender essas realidades, né? E daí, assim, o que acontece? A mãe leva o aluno para aulas particulares, daí já vem uma outra ideia, puxa, faça o reforço da escola, ou daqui a pouco, puxa, vamos fazer... Então, nesse momento, como orientar os professores de agir como com esses alunos? Não, perfeito. O mais importante é entender o contexto. Nós viemos exatamente como de 2 anos, onde o aluno estava mais em casa, mais livre, muito dependente da tela, né, do celular, do computador, porque a educação estava acontecendo pela tem tela. telas que ficaram fechadas, que o aluno também não participava. ficou no copia-cola ali do nosso amigo Google. Exatamente. E não participou. Então, ele ficou sem conteúdo também. Exatamente. E é muito, muito interessante a tua colocação, porque é uma queixa realmente de professores, por exemplo, né, de pré-adolescentes e adolescentes também, de fazer motim para a prova presencial. Isso. Eles não querem mais fazer prova presencial, e é um problema para a escola, é um problema para o professor. O que a gente tem orientado? É um problema que a gente tem direto com a gente também. O que a gente tem orientado, na verdade, ou seja, tirar, na verdade, o peso da avaliação bimestral, você entende? Porque tem aula, vamos pensar, 8 semanas de aula, em média, né? 8 semanas de aula e uma avaliação bimestral. Essa avaliação bimestral, normalmente, como que ela é? É uma prova, um teste. Significa que o aluno faz individual, sem consulta, isso como toda prova, como todo teste, que é classificatório, né? E a nota dele depende dessa, ou seja, a história dele vai depender dessa nota, né? Devido ao peso muito grande aqui. O que a gente tem recomendado, na verdade, é diminuir o peso dessa prova bimestral e colocar mais avaliações, veja que eu não estou falando prova e teste, avaliações formativas no processo. Então, se eu trabalho para fazer avaliação formativa, Alcimar, eu posso sim, o professor pode sim trabalhar com grupo. Ele pode pegar muito parecido à prova, só que eu trabalho isso de forma conjunta, em equipe. Por quê? E com consulta? Pode ser. Porque pode ser, né? O que eu quero, na verdade, é que ele... Entenda, isso tem um psicólogo que eu gosto muito, que chama Albert Bandura, um canadense, que ele fala da teoria da aprendizagem social. A teoria da aprendizagem social, resumindo bem rápido aqui, ele fala o ser humano ele aprende por imitação. E quantos de nós a gente aprende vendo o outro fazer? E agora você imagina que eu tenho ali, seja português, matemática, história, não importa, um conjunto de um desafio onde eu não estou sozinho, onde eu estou com 3 ou 4 colegas e nós juntos vamos resolver isso. Talvez eu tenha dificuldade, mas um desses pode ter facilidade e a explicação desse, para mim, vai fazer muito mais sentido do que, às vezes, horas e horas de aula do professor. Entende? E esse tipo de coisa, ele me prepara, porque está sendo exposto, me prepara para quando eu for avaliado não, agora fazer um teste ou uma prova, né? Fazer uma prova ou um teste sozinho, eu estou mais preparado, mais emocionalmente preparado, do que se eu não tivesse nenhuma experiência dessa e simplesmente vim fazer a prova. Então, a gente tem olhado muito e recomendado, tem uma diferença aqui de sugestão e recomendação. A sugestão, quando você fala, tenta lá e faz, e eu não tenho compromisso com aquilo. Ou seja, Taleb fala skin in the game, né? Ou seja, a pele no jogo, né? Não põe a pele em jogo. No processo, a gente está fazendo uma recomendação. Ou seja, então, eu tenho responsabilidade sobre essa orientação, você entende? Eu, enquanto consultor, enquanto mentor, eu tenho a responsabilidade sobre isso. Então, a gente percebe que, quando o professor ele entende esse processo de avaliação formativa distribuída durante o bimestre, o peso, a pressão, sabe, a tensão da prova bimestral, ela é muito menor, porque, de certa forma, o aluno já garantiu um pouco de nota nesse processo, não precisa ser muito, mas já garantiu um pouco de nota, mas, principalmente,
ele aprendeu com os outros, olha só, a aprendizagem social, aprendeu com os outros a como resolver aqueles problemas, então isso torna ele mais preparado para Ou avaliação. seja, um olhar diferenciado também do professor em relação à Total, avaliação. total. Ou seja, processo. Processo. Porque é a forma natural de que aprendemos, né? Nós aprendemos. Aprendizagem é mudança de comportamento. Como que eu quero ter aula durante 8 semanas seguidas, conteúdo, e eu não experimentei, eu não deixei esse aluno experimentar como um processo de avaliação. E depois eu venho por um processo de avaliação 4 no ano. Entende a violência que é isso? Não é que não é importante. Mas e se, né, e se inovação? E se eu for, de certa forma, fazendo ele experimentar? É terapia, né? Terapia de comportamental, de exposição. Quanto mais ele aquilo vai se tornando familiar. Se é familiar, ele vai ter mais conforto, mais confiança. Então, quando ele for para um momento de prova, realmente, né, de se testar, de classificar, ele vai estar muito mais preparado. E mais tranquilo, né? Não precisa ser algo que seja... que todo mundo entre em pânico, como que é o que eu venho assistindo. E é o que está acontecendo. Né? Todos estão em pânico porque há um maior receio dos adolescentes de voltarem para o presencial. Eu percebi, claro, que primeiro a questão é de identidade mesmo, né? Que foi fortíssimo. E a questão daquilo que eles não aprenderam no online. Ou seja... Os gaps de aprendizagem. Né? Eles também não sabem exatamente se aprenderam ou não aprenderam. E o ser humano, mais adolescente, mais exacerbado, ele não quer se expor. Né? Isso. Então, se ele não quer se expor, eu prefiro ficar quanto menos... Tá. E diante exatamente dessa nossa fala, o que o professor gostaria de deixar de mensagem aos professores nesse momento? Os desafios são grandes. São grandes. Né? As famílias também, os pais, a gente sabe que o trabalho para começar a trabalhar família e escola também tem que ser grande. Né? Porque nessa hora, se eles se perderem, fica meio complicado. Mas o que o professor gostaria de passar de mensagem para que realmente fique mais estreita essa... Perfeito, vamos tentar elaborar aqui. Nós começamos falando aqui sobre aprendizagem, sobre mente, que a mente, nós, eu, você, o professor, seu aluno, né? Na verdade, nós somos produtos do nosso passado. Qual foi o passado? Né? Passado recente, pandemia. 2 anos, a repetição de um hábito de tela, de um hábito de liberdade em casa, isso cria hábitos. E hábito modifica o comportamento. O que acontece? O professor hoje tem que ter a clareza que ele tem 2 grandes trabalhos. Um trabalho que ele tem um hábito a ser desconstruído, que é justamente essa questão da dependência, né, do aluno, da dependência do aluno ali. E você tem agora a criação de um novo hábito, que é como ensinar, ou seja, ensinar de mudança de comportamento, a modificar o comportamento desse aluno, dessas crianças, para que ele possa, em sala de aula, voltar a se comportar, entende? Entre trabalho em grupo, escutar o professor, fazer as atividades, fazer a avaliação, né, fazer a prova, porque eles desaprenderam isso. Em termos de funções executivas, ele desaprendeu a se comportar em sala de aula nesses últimos 2 anos. Então, esse é um grande desafio. E principalmente, como mensagem final, eu gostaria de deixar isso, assim, de o professor realmente olhar para essa questão que eu chamo de consciência pedagógica, que ensino nem sempre significa aprendizagem. Não é dar uma aula show, uma aula maravilhosa, de começo, meio e fim, que, olha, foi a melhor aula que eu dei, se você não está olhando o processo, ou seja, o resultado disso. Então, a melhor aula, na verdade, é aquela que o aluno aprende, não é aquela que é, nossa, melhor slide, melhor, sabe, a melhor organização, né? É a experiência que o aluno aprende. E para aprender, se a gente ser repetitivo aqui, porque repetição é importante. É bom. Se aprendemos por associação, repetição e emoção, e a gente tem a clareza disso, nosso processo didático tem que ter instrução, porque quando eu tenho instrução, tem associação. Quando eu tenho interatividade, eu tenho repetição, fazer, pensar, fazer. E quando eu tenho a questão de instrução, interatividade, interação, troca, eu tenho as questões emocionais. Então, perceba, professor, se você entender que, por princípios, aprendemos por associação, repetição e emoção, a tua aula tem que ter minimamente momentos de instrução, momentos de interatividade, momentos de interação. Professor, deixa eu aproveitar e pedir para o senhor só mais um exemplo aí do método 3Is. Perfeito. Os 3Is vêm do acrônimo, né, de instrução, interatividade e interação. A melhor forma de pensar isso, Alcimar, é o professor entender que ele tem 3 peças de Lego. E eles vão montar a minha aula
Olha só, a minha experiência de aula, eu vou montar reorganizando essas peças de Lego. Então, eu posso começar com uma aula, tendo um bloco de instrução. Aula, explicação. Depois da instrução, eu encaixo a peça de interatividade, fazer. E depois da interatividade, eu encaixo a peça de interação. Mas vamos mudar o Lego agora? A gente pode pegar um Lego de interação, por exemplo, o Lego verde, e eu começo com o Lego de interação, começo uma aula perguntando para o meu aluno, depois eu posso dar aula, instrução, e posso finalizar a aula com uma atividade. Ou eu posso agora mudar ainda mais. Ou seja, olha só quantas combinações nós temos. Né? Se eu tenho 3 formas de começo, 3 formas de meio, 3 formas de fim, posso errar matemática, mas talvez eu tenha 27 combinações diferentes. Né? Onde eu possa, de certa forma, ter ou 9, alguma coisa assim, mas muitas formas de combinar a aula diferente. E qual que é a vantagem disso para o aluno? Se o aluno não tem nem ideia, se o professor vai começar a aula, dando aula, pedindo para eles conversarem, ou pedindo para eles fazerem alguma atividade, a cada aula é uma nova experiência de aprendizagem. É uma surpresa, no sentido bom da palavra, e o que acontece aqui é que a novidade ela é atrativa para o ser humano. Então, o seu aluno vai participar mais, vai ter mais interação, vai ter mais engajamento, e você vai perceber que a aula voa justamente porque você está respeitando a forma natural do cérebro aprender, associação, repetição e emoção, e colocando 3 momentos na tua aula: instrução, interatividade e interação, que são os 3 Is. Perfeito. Nossa, professor, muito obrigada. Show, show. Gostei das explicações aí. Muito obrigado. O tema aí, neurociências da aprendizagem, foi muito bom. Pessoal, quero agradecer a todas as escolas aqui associadas ao Cinep Paraná, por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? E agora, até o nosso próximo encontro dos eventos do Cinep Paraná. Obrigada.